Gente, agora gravando. Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos. Vamos começar, tem bastante gente, vamos tentar ser pontual. Hoje eu estou aqui no papel de facilitadora do Café Virtual, ocupando aí o espaço, geralmente, quem faz isso é o Bob, ele não pode estar aqui hoje. Eu sou Ana Paula, eu trabalho no Instituto Centro de Vida, que é um município socioambiental que fica sediado aqui em Mato Grosso, né? E a ideia aqui é organizar um pouquinho nossa conversa, né? Que é o Café Virtual da RECAM. Uma breve apresentação para quem é novo. A RECAM é a rede de capacitação da Amazônia, essa iniciativa criada em 2013 por organizações que atuam na Amazônia, que tem o objetivo de fortalecer na escala as experiências de governança, de gestão local e de qualificação de capital humano e social que têm sido desenvolvidas nesse bioma, né? E dos espaços de interação, de troca de experiência que a rede tem é esses cafés virtuais, que ocorrem regularmente, eu acho que é uma vez por mês, se eu não me engano, ou a cada 2 meses, que tem geralmente uma duração de 1h30, então provavelmente hoje a gente vai das 3 até as 4h30, né? E que esses cafés estão sendo gravados e depois ficam disponíveis no YouTube, no nosso canal. Depois eu vou colar os links aqui da rede no chat para quem quiser dar uma olhadinha lá depois. Esses espaços são abertos também, não são só para membros da RECAM, todo mundo que quiser pode participar. A gente pode informar, dá para saber qual o tema do café e o dia que ele vai acontecer pela página no Facebook da RECAM. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel dos frigoríficos no combate ao desmatamento na Amazônia. Quem vai falar um pouco, quem vai fazer a primeira fala hoje vai ser a Rita Pereira, que é pesquisadora do Amazon e que participou, quem desenvolveu também esse relatório, o estudo que ela vai apresentar. Antes de eu passar a fala para a Rita começar, e aí a Rita vai fazer uma fala de mais ou menos uns 40 minutos, e depois a gente vai abrir para o debate, eu queria que vocês abrissem os microfones para se apresentarem também, para a gente se conhecer, pode ser? Quiser indo por ordem alfabética aqui da lista, era o Alexandre, quer dizer, não está em ordem alfabética essa lista. Isabela. Bom dia, boa tarde. Sou Isabela, do Amazon. Eu faço parte da RECAM, né, represento o Amazon na RECAM e fiz esse convite para a Rita fazer a apresentação desse estudo dela hoje aqui para a gente. Bacana. Felipe? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar participando do Café Virtual. Obrigado pelo convite. Eu sou Felipe Gutierrez, eu sou engenheiro florestal, tenho mestrado em manejo e conservação de florestas tropicais pelo CAT e atualmente eu estou recém começando o meu doutorado aqui na Universidade da Flórida e, enfim, é isso. Obrigada, Felipe. Carol? Olá, pessoal, eu sou a Carol, eu sou estudante de doutorado na Universidade da Flórida também, acompanho a RECAM bastante desde o começo e eu queria aproveitar um lembrete, eu estava sem som no começo, acho que a Aninha não falou. A gente está com um questionário aberto que a gente já mandou para a rede, para quem está diretamente na RECAM, nas instituições responderem, que é uma avaliação institucional. É bem importante para a gente fazer, que a gente resolveu na última reunião receber um feedback da participação e do funcionamento da RECAM até agora, e para a gente pensar como é que a gente quer continuar, e a gente
deve usar isso para subsidiar as nossas próximas reuniões da RECAM. Então, só queria lembrar, quem tiver aqui das instituições membros da RECAM, que, por favor, responda, o link está no e-mail, mas eu posso colocar aqui no chat também. Beleza. Ana? Tá. Desculpa. Imagina, Gabriel. Manda ver. Oi. Bom, boa tarde. Eu vou até ligar aqui. Tem mais uma pessoa que quer falar um oi para Rita aqui. Meu nome é Gabriel. Eu sou estudante de doutorado da Universidade da Flórida também. Vem mais para cá ali. E de geografia, mas eu também, né, trabalhei muito tempo no IDESAN, com desenvolvimento rural e conservação ambiental, e estou trabalhando com o uso da terra, desmatamento, desenvolvimento aqui na Universidade da Flórida também. A Aline, Rita, quer falar um oi para você? Eu estou aqui na Universidade da Flórida também, e eu recebo e-mail, acompanho a distância, RECAM, não consigo acompanhar mais de perto, mas acho que é um trabalho importante. E eu tenho interesse, eu vou falar, porque ele falou que era da Rita, eu tinha visto o e-mail, e eu vim mandar um mensagem. Então, um alô para todos vocês. Poxa, Aline, saudade de você, viu? Bom te ver. Valeu, Gabriel. Já tá valendo demais, só por ver a Aline também. Beleza. Valeu. Legal. Ana? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, então? Estamos. Eu sou Ana Flávia Trevisan, sou mestre em Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente, eu estava lecionando, na verdade, dando aula em graduação e pós-graduação, e eu assessoro o André Babi, secretário da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E a pedido dele, estou aqui o representando. Que legal. Bem-vinda. Obrigada. Jarlene? Não sei se ela está por ali. E tem um... Bonito ouvir o negócio. Olá, boa tarde. O meu nome é Jarlene, eu sou geógrafa e participo da RECAM pelo IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que tem sede em Brasília e alguns escritórios em estados da Amazônia, como Pará e Mato Grosso, e eu fico em Rio Branco, no Acre. Legal. Franci? Secretária da Prefeitura de Benefício. O microfone está aberto, mas não dá para ouvir. Eu pensei qual era o assunto, aí falou que não sabia. Wesley, se você quiser ir se apresentando, por enquanto. Obrigado, Ana Paula. Eu sou Wesley Pacheco, sou diretor técnico da equipe de conservação da Amazônia, venho acompanhando a RECAM desde o início dela, e assim, achei o tema altamente relevante, muito curioso, né? Uma expectativa alta aí, para entender um pouquinho desse processo com os cursos. Obrigado, Ana Paula. Tem um Instituto Centro de Vida aqui também, que eu não sei. É a Paula. Paula, se quiser se apresentar. Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a Paula Bernasconi, sou do Instituto Centro de Vida também. Atualmente estou acompanhando as questões mais relacionadas a instrumentos econômicos, tudo que tem relação com tanto políticas públicas, né, a cota de reserva ambiental do Código Florestal, RED, também essa parte mais de incentivo das cadeias produtivas para se engajarem com desmatamento zero nos estados, né. E eu fico em Campinas, trabalho remotamente, mas junto com a equipe toda aí do CV, Ana Paula e os demais, é isso. Eu queria dar um abraço também, aproveitar os reencontros aí do Felipe, não sei se lembra de mim, a gente fez um curso lá em Bangkok, juntos, um abraço aí. Oi, Paula, claro que sim, claro que eu lembro, um abração, bom te reencontrar. Legal. Não sei se você consegue se apresentar também, o microfone estava aberto, mas não dava para ouvir. Uma ótima tentativa, senão depois no final também a gente pode voltar para quem foi entrando e quem não conseguiu se apresentar agora. Vou passar a bola para a Rita. Rita, você, antes de
apresentar e quiser também se apresentar um pouquinho, e aí já fica à vontade para começar a sua fala, tá bom? Obrigada, viu, por aceitar o convite aí para o café. Perfeito, Ana, obrigada aí. Obrigada pelo convite aqui a Isabela, do Amazon. Isabela está ao meu lado. E obrigada a vocês também pelo entusiasmo e por estarem aqui. Eu sou a Rita Pereira, na verdade Rita Almária, mas ninguém chama de Rita Almária, né? Aí ficou Rita. E eu sou analista ambiental no Amazon, trabalho aqui, vai fazer 2 anos nessa fase. Na primeira fase eu trabalhei em 2004, saí em 2006 para o doutorado. Sou engenheira agrônoma, com mestrado em economia na Universidade Federal de Viçosa, engenheira agrônoma pela Universidade Federal da Bahia. Tenho um doutorado em geografia pela Universidade Michigan State University e pós-doutorado em ciências ambientais pela Universidade de Wisconsin. O meu trabalho com a pecuária começou logo quando eu saí da universidade, na Bahia, e eu comecei um mestrado, e um professor, por coincidência, estava trabalhando na Amazônia, me chamou para cá, e eu comecei a entender pecuária com pequenos produtores na região. Mas, de fato, eu só fui visitar e entender o que acontecia nos frigoríficos quando eu entrei no Amazon a primeira vez, em 2004, e a gente fez o primeiro levantamento, mapeamento de frigoríficos na Amazônia, que eram, naquela época, 63, 64, por inspeção federal. Foi um trabalho muito rico, a gente conseguiu entrar em 47, apesar dos grandes problemas com os frigoríficos, não aceitavam que a gente entrasse, quando falava que era Amazon, quem vocês são, a gente não gosta de ONG, vão embora daqui, mas no fim das contas a gente conseguiu mapear e foi um trabalho bom. Naquele momento a gente estava interessado em saber para onde a produção da Amazônia ia, e a gente confirmou que ia basicamente para o norte, para o sudeste do país, né, Rio de Janeiro e São Paulo. Muito pouco ficava no norte e nordeste, no máximo 25%. E aí eu saí, parei de trabalhar com frigoríficos e só voltei agora com o Amazon em 2015, mas antes disso, no pós-doutorado também com frigoríficos de 2013 e 2014. Hoje eu vou apresentar para vocês, talvez não seja muito novo para algumas pessoas que estão aqui, é um relatório que a gente publicou em julho do ano passado. Deixa eu conseguir botar aqui o slideshow. Pronto. A gente publicou em julho, Paulo Barreto, Amintas e a Sara, aqui do Amazon, a Ana Paula Valdiones, que hoje é a nossa host. Que bom, eu fiquei muito feliz de saber que ela estava aqui com a gente hoje, porque basicamente ela coletou os dados e conseguiu várias informações valiosas em 3 estados da Amazônia, então ela pode me complementar se eu esquecer alguma coisa. E por que a gente resolveu entender o papel dos frigoríficos na questão do desmatamento zero na Amazônia? Primeiro, já tinham 7 anos, né, que tinham começado, quando a gente começou a estudar a história dos frigoríficos, tinham 7 anos que tinham começado os compromissos públicos firmados com Greenpeace e 4 frigoríficos e o TAC do Ministério Público Federal. Quais as premissas desses acordos? Primeiro, que não deveria haver comercialização entre fazendas com desmatamento após 2009 e frigoríficos diretamente. Essas fazendas não poderiam ter nenhuma relação com trabalho análogo ao escravo, deveriam estar registradas no CAR e não deveriam estar sobrepostas a nenhuma área protegida, incluindo área terra indígena e o SEIS, né? Só que isso começou em 2008 com o Greenpeace, depois se fortaleceu com o TAC em 2009, iniciando no estado do Pará, mas ao longo dos anos a gente percebeu que havia um aumento no desmatamento. Teve uma queda logo após os acordos, e achou em 2017 com 6.900 km² por ano. E
Aí a gente queria entender qual o papel dos frigoríficos nesse aumento do desmatamento ou na redução, por que que não? Perguntas sem respostas, e o nosso mapeamento tinha ficado para trás, os nossos contatos tinham ficado para trás. Quem trabalha com frigorífico sabe que nessa última década uma grande empresa chegou comprando várias unidades, e a gente já não sabia mais o que estava acontecendo. A capacidade de abate tinha aumentado de algumas plantas, umas outras abriram, então resolvemos voltar a campo para entender qual o papel dos frigoríficos no desmatamento na Amazônia. E aí, o que a gente fez? Primeiro, a gente procurou entender quantos frigoríficos com inspeção federal e inspeção estadual temos na Amazônia hoje, né? Nós listamos todos eles, encontramos 92 frigoríficos com inspeção federal, 65 com inspeção estadual. Os frigoríficos com inspeção estadual foram mais difíceis de serem mapeados. A ANA foi fundamental no Mato Grosso para a gente conseguir os endereços, porque muitas vezes, quando estão públicos, e isso a gente só consegue através das agências estaduais de defesa agropecuária. Então, a gente ligou em cada estado, conseguiu o que a gente pôde por telefone, o que a gente não conseguiu por telefone, a gente fez uma visita. Os federais são mais fáceis de serem localizados, e porque existe uma lista pública, né, você consegue baixar com endereço, inclusive, dos frigoríficos, e com isso a gente foi, no caso dos federais, o endereço foi fundamental para a gente chegar no Google Earth, e quando a gente joga o endereço, a gente via a estrutura, que é uma estrutura muito particular dos frigoríficos, que é essa nossa figura aqui à esquerda. Então, a gente conseguia mapear exatamente onde eles estavam. No caso dos estaduais, a gente teve mais trabalho. A gente pegou o nome do frigorífico, muitas vezes não tinha endereço, a gente jogava o nome do frigorífico e o município no Google, tentava achar um CNPJ, com esse CNPJ a gente achava o endereço e aí a gente ia buscar no Google Earth. Finalizando essa primeira etapa, a gente conseguiu fazer esse mapinha que a gente tem à direita aqui. Depois do mapeado, a gente, mas eu vou botar um de campo entre aspas nessa etapa, isso foi feito no início de 2016. A gente começou a ligar para as unidades frigoríficas, a Ana ficou com os estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso, eu fiquei com os demais, e a gente tinha 3 perguntinhas básicas, porque se a gente tivesse um questionário longo, seria difícil também entender, fazer com que eles respondessem a gente. Então, a gente perguntava se estava ativo, qual a capacidade de abate e qual a distância máxima de compra de gado. Tá? Aí, com essas informações, começamos as caracterizações das 157 plantas mapeadas. A gente descobriu que 82% deles estavam ativos, que a grande maioria tem inspeção federal e que a capacidade média de abate do frigorífico com inspeção federal é de 712 animais dia. Teve frigorífico que chegou a 3.000, estadual chegou a 181 animais dias. A média, né? O máximo que a gente achou foram 428 animais por dia. Por que isso? Eu vou abrir um parêntese aqui agora, que eu não sei quem trabalha com pecuária. Qual a diferença da inspeção estadual e com a inspeção federal? O CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal, dá habilitação ao frigorífico para vender em todo o território nacional e também para exportar para países cadastrados. Esta lista de países cadastrados também está disponível no mapa, no site do mapa, né, do Ministério. E você consegue mapear, não sei se quem acompanha o Trade aí, quais são os principais mercados da carne da Amazônia hoje. Os frigoríficos com inspeção estadual e CIA, eles só podem vender dentro do estado onde a carne é produzida. Tá? Continuando a caracterização do nosso trabalho, do nosso relatório,
Aí os dados secundários mostraram para a gente que, ao longo desses anos que a gente tinha interesse em saber o que estava acontecendo, o rebanho continuou crescente, existem hoje quase 4 animais por habitante na Amazônia, e que a taxa de abate teve uma leve queda em 2015, mas se manteve constante em 2016 e 2017. Por que a gente só estudou o CIA e o CIF? Eles são responsáveis por 93% da capacidade de abate, do abate total na Amazônia Legal. E os municipais, que são os SIM, eles não têm dados públicos, às vezes não tem nenhuma planta fixa, uma estrutura fixa, existe no nome dentro da prefeitura, mas a gente não consegue mapear, localizar, entender a dinâmica deles, e eles são a capacidade de abate é muito pouco relacionada em relação ao CAC. E aí, com as 3 perguntinhas que a gente fez, a gente começou a fazer as análises no nosso escritório aqui no Amazonas, aqui em Belém. A distância máxima foi fundamental para a gente desenhar as zonas potenciais de compra de cada frigorífico. Então, assim, a gente já viu vários trabalhos falando em raio de compra, mas a gente sabe que o raio não funciona bem. O que funcionaria bem seria uma zona de compra onde o gado pudesse ser produzido e onde chegasse algum tipo de transporte. Apesar do gado andar, você tem que pensar se tem pasto, né, qual a estrutura física para ele sair de lá. Então, o que a gente fez? A gente perguntou a distância máxima de compra e sobrepôs com pastos, com estradas principais, estradas secundárias, não oficiais, né, e também com rios navegáveis. Aí, inicialmente, essa figura A aí mostra um exemplo de um frigorífico em Rio Maria, no Pará. A primeira zona potencial de compra que a gente achou mostrava que ele poderia comprar até o Tocantins. E aí a gente teve que voltar a campo, ligar para o pessoal e perguntar, você compra realmente do Tocantins? Ele falou, não, Rita, a gente não compra do Tocantins porque a gente tem muito boi aqui, acontece um movimento ao contrário. O Tocantins compra da gente. E aí a gente redesenhou as zonas de acordo com esses ajustes até chegar às zonas finais. A figura B mostra aí para a gente como é que ficou essa zona do Rio Maria depois do ajuste. A próxima figura eu deixei para mostrar para vocês de forma mais clara como é que as estradas oficiais, as estradas não oficiais e os rios navegáveis foram sobrepostos a pasto e a informação de distância para fazer as zonas que a gente vai falar agora para frente. E aí começamos a achar resultados surpreendentes, né? Esse frigorífico que está aí em Manaus, ele chega a comprar uma distância de 1.050 quilômetros. E aí por que isso acontece? Nas épocas de cheia, o frigorífico vai muito longe buscar animais, porque a oferta de animais próximo ao frigorífico não é suficiente para atender a demanda local. E aí os frigoríficos de Manaus, que na verdade são 3 ali naquela região, terminam impactando Pará, Rondônia e Roraima. Existem outras zonas que se destacaram, como a desse frigorífico em Matupá, que ele, na época da nossa pesquisa, não tinha nenhum frigorífico em Novo Progresso aberto, agora já tem. Então, ele conseguia puxar todos os animais ali da BR-163 do Pará, que é uma região caótica em desmatamento, com muita grilagem, com proposta de redução de áreas protegidas, e ele conseguia captar esses animais todos para ele. Esse frigorífico tem capacidade de abaixo de 1.000 animais por dia e chega no máximo a 1.000 quilômetros de distância também. Aí, só para dar alguns exemplos de como frigoríficos em um estado afetam, chegam a outros estados, né? Suas zonas de compra atravessam os estados vizinhos. Esses de Macapá, que são 2, Macapá só tem 2 frigoríficos com inspeção federal, estadual os 2, desculpa.
e também tem baixa oferta de animais e termina vindo buscar aqui no Pará. E esses frigoríficos que vão mais distante, eles também se aproveitam de muito transporte fluvial, que é o tipo de transporte mais barato na região. O exemplo aí é do Amazonas afetando Pará, Rondônia e Roraima. É uma distância absurda. E depois eu vou explicar para vocês esses que estão em verde e que estão em vermelho. Tá? Aí aqui eu deixei esse exemplo do Tocantins afetando o Pará, até para voltar aquele exemplo do frigorífico do Pará que diz que não comprava do Tocantins, né, sobre o efeito do TAC. Prestem bastante atenção nessa figura, porque o Tocantins, o TAC não foi muito para frente, o procurador de lá, os procuradores não conseguiram fazer com que os frigoríficos locais assinassem o acordo, né, do TAC. E o que aconteceu? Os frigoríficos do sul do Pará, eles assinaram o TAC e começaram a cortar os produtores que não estavam em conformidade. E aí, como tem uma demanda muito grande dos frigoríficos no Tocantins que não assinaram o TAC, os produtores também não se preocuparam em se ajustar, né? O que acontece? Eles viravam para mim, quando eu perguntava em campo por que eles não estavam conformes ou não tinham CAR, eles diziam, porque o pessoal do Tocantins está vindo comprar aqui. Então, esse efeito oposto, a gente vê aí o Tocantins afetando bastante o Pará, chega até o Maranhão, né, porque o Tocantins é um estado onde o TAC ainda não se fortaleceu. Aí o nosso próximo passo é pegar essas zonas de compra e tentar entender os riscos de desmatamento em cada zona. Né, esse mapinha do lado mostra como é que a gente sobrepôs a zona, que é essa mancha em laranja, bege, não sei como vocês estão vendo aí. Então, a gente sobrepôs pasto, sobrepôs desmatamento, sobrepôs área embargada, riscos de desmatamento. E, com isso, a gente tentou entender quanto de cada um desse risco de desmatamento, que a gente está chamando esses efeitos, estava em todas as zonas de compra. Os resultados mostram para a gente que, quando todas as zonas potenciais de compra estão juntas, elas se sobrepõem a 88% das áreas embargadas. Ou seja, elas se sobrepõem a 2,3 milhões de hectares de áreas embargadas. E aí você me pergunta, poxa, mas o TAC não diz que eles não podem comprar de áreas embargadas? Existem várias formas no campo, o jeitinho brasileiro de burlar essas áreas embargadas. Uma delas é o redesenho do CAR, que tira a área embargada do CAR e faz com que o frigorífico possa aceitar, porque ele não acha nenhum sistema dentro do frigorífico que bloqueia aquele produtor. 88% também da área desmatada entre 2010 e 2015 e não embargadas se sobrepuseram às zonas de compra, né? Apesar delas não estarem embargadas, isso não quer dizer que elas tenham sido desmatadas legalmente. Um exemplo disso é que em 2016, no Mato Grosso, 95% do desmatamento aconteceu sem licença, né? E quando a gente sobrepôs ao risco de desmatamento futuro, que a gente calculou até 2019, as zonas potenciais de compra se sobrepuseram em 1,68 milhão de hectares. Como era de se esperar, a empresa JBS foi a mais exposta ao risco de desmatamento. Ela chega a ter mais de 3 vezes maior risco do que o segundo colocado. Eu falo que era de se esperar porque a JBS tem 32 plantas das 157 mapeadas, 21 delas estavam abertas na época do nosso, né? Na época da nossa coleta de dados, e estavam em áreas de risco, como a gente vai ver no próximo slide.
Aqui a gente desmembrou as plantas do JBS e a gente vê que os maiores riscos estão no norte do Mato Grosso. As 4 maiores, 5 maiores estão nessa região aqui. Nossa próxima análise seguiu a zona potencial de compra e quais os frigoríficos estão sob TAC ou não. Foi interessante essa análise porque, primeiro, a gente viu que muito do que a gente ouviu em campo era verdade. Os frigoríficos têm um tipo de, eles chamam de competição injusta no campo, porque eles falam que eles seguem todas as premissas, fazem auditorias, estão cortando aqueles que estão ilegais, mas aqueles que estão ilegais, o boi não morre no pasto, porque os frigoríficos que compram deles. Tá? Achamos... achamos que o Mato Grosso e o Pará são os estados que têm mais frigoríficos com TAC, mas nenhum dos estados chegou a 100%. De fato, foi uma surpresa para mim, porque durante a coleta de dados, quando eu liguei para pegar essa lista para todas as unidades do Ministério Público Federal, as pessoas no Maranhão, Roraima e Amapá não sabiam nem o que era o TAC da carne. E foi uma surpresa muito grande, porque existe o GT Amazônia, eles supostamente deviam agir em conjunto no TAC da carne, mas nesses 3 estados eles disseram que não tinha informação. O único frigorífico que a gente vê no Maranhão com TAC é um JBS, que fez um TAC regional, mas fora isso os outros 3 não se sentem obrigados a assinar um TAC. No Tocantins, da mesma forma, os 3 que assinaram TAC, porque consomem carne do Mato Grosso, e aí o MPF do Mato Grosso forçou esses 3 a assinarem o TAC. Na verdade, 2 eram JBS, TAC regional, e o MPF do Mato Grosso forçou que ele assinasse o TAC. Tá? Então, assim, as atuações são muito diferenciadas e a gente percebe que tem que ter uma unificação, mesmo tendo o GT Amazônia, eles ainda não estão conversando entre si. O Mato Grosso e o Pará têm sido mais atuantes. Voltando aos números, a gente viu que 70% da capacidade de abate dos animais estavam sob TAC, o que é um bom resultado, né? Mas que 30% não estavam sob nenhum tipo de acordo. E que para atender a capacidade instalada dos frigoríficos sem TAC, ainda há uma demanda de 16 milhões de hectares de pasto, ou 26% do total. Outro ponto preocupante daqueles que não assinaram o TAC é que 24 frigoríficos são com inspeção federal e todos os 24 tinham pelo menos um país na sua lista de exportação. Então, eles atendem tanto o mercado interno quanto externo. Tentamos mostrar a sobreposição para entender a questão da competição injusta. Essa parte roxinha aí é toda a área de atuação dos frigoríficos com e sem TAC ao mesmo tempo. São pouquíssimas as áreas exclusivas de frigorífico com TAC, que é essa parte verdinha, e a parte em bege são as áreas exclusivas do frigorífico sem TAC. É bem preocupante que chega a 90, acho que era 92%, 93% as zonas que se sobrepuseram. Só voltando um pouquinho aqui. Os frigoríficos em vermelho aqui, marcadinhos, são os que não assinaram TAC, tá? E aí, como eu falei mais cedo, aquelas marquinhas vermelhas e verdes estão relacionadas ao TAC. Então, as zonas de compra que a gente mostrou antes em verde são dos frigoríficos que assinaram TAC e em vermelho são dos que não assinaram. Na parte de perguntas, se vocês quiserem, eu posso voltar lá naqueles mapas. Tá? Já voltei. Na verdade, eu fiz uma ordem, dá para ver. E aí, assim, mostrando um pouco essa coisa da competição injusta e do que a gente chama de vazamento,
tentando mostrar isso visualmente, a gente vê um emaranhado de frigoríficos atuando na mesma região. Quando a gente separa, a gente vê zonas pequenas, zonas grandes, mas estão todos naquela outra região. Não existe nada que diga que você não pode vender o frigorífico que nós no TAC, né? São não tem nenhuma diferenciação para quem não assinou o TAC. O que a gente chama de vazamento são os outros estados que tem TAC, que a gente chama de TAC brando, comprando daqueles onde os TACs são mais rígidos, como é o caso do sul do Pará e Tocantins, onde é claramente explícito pelos fazendeiros que eles vendem para o Tocantins, porque é muito mais fácil. Aqui é um outro exemplo do emaranhado em Rondônia, e isso se espalhou em todos os estados. Existem frigoríficos sem TAC em todos os estados. Aí, eu vou falar aqui das formas de lavagem relatadas em campo. É bem interessante porque quando a gente foi construindo os resultados, confirmou tudo que eu tinha ouvido em campo durante 2013 e 2014, quando eu visitei os frigoríficos do Pará e do Mato Grosso, e pequenos e grandes produtores. Né? Eles relataram que eles registram no CAR apenas os fazendeiros, no caso, apenas uma parcela da fazenda, né, livre de desmatamento irregular, e com base neste CAR eles vendem o gado criado na parcela do desmatamento irregular. Eles usam também o número de KGTA de uma fazenda regular para vender o gado oriundo de uma fazenda irregular. Vendem gado de uma fazenda sem K ou embargada para outra com K, e então vende o gado imediatamente para um frigorífico. Arrendam as fazendas embargadas, e aí os dados da pessoa que arrendou não tem nenhum problema de bloqueio, CPF, CNPJ, o K, e aí eles conseguem vender diretamente aos frigoríficos, ou removem do K a parte do imóvel com o desmatamento irregular. Um grande problema aqui verificado é, se a gente prestar atenção nessas formas de lavagem, é o não envolvimento de toda a cadeia nos acordos, né? Porque tudo isso é feito para burlar, para esquentar o gado na chegada ao frigorífico. Mas o que aconteceu com esse gado antes dele ir para o frigorífico, ninguém procura saber, são os fornecedores indiretos. Então, o gado pode passar a vida toda, 24 meses, 23 meses, numa fazenda com desmatamento ilegal, trabalho escravo, tudo que não deveria, e chega na hora de vender para o frigorífico, ele se torna apto justo por causa de uma transferência ilegal e rápida para uma fazenda sem problema. Aí, com isso, a gente identifica alguns empecilhos ao cumprimento efetivo do TAC, né? Como eu já falei, os indiretos estão numa parcela da cadeia que a gente ainda não consegue identificar 100%. Os diretos são os que vão direto para os frigoríficos, mas alguns frigoríficos ainda não têm TAC, então mesmo os diretos ainda não estão todos livres do desmatamento. Esse caso aqui eu deixei para mostrar porque é bem interessante, é um caso real de um cara que tinha aqui no Pará em agosto de 2016, e aí quando a gente estava fazendo umas análises internas aqui, achou o mesmo cara em fevereiro de 2017, é uma fazenda fornecedora direta para frigorífico, e ele foi completamente redesenhado para tirar o desmatamento que aconteceu depois de 2008. Aqui eu gostaria de apontar a questão de falta de transparência, porque esses dados existem, tanto do CA, o CA a gente consegue fazer análises, mas a GTA, que seria fundamental para a gente entender a origem dos indiretos, ela não está pública. E quando está, é de forma individual. Então, para a gente, é muito difícil fazer as análises, entender e tentar construir alguma política para algum
algum compromisso para atingir os indiretos. Existem programas pilotos que já envolvem os indiretos, existe o desenvolvimento de um grupo de trabalho dos fornecedores indiretos também, mas, de forma efetiva, ainda não existe um programa que atinja os indiretos. A cadeia ainda não está toda coberta pelos acordos existentes. Aí aqui eu vou parar um pouquinho, vou tentar passar esse filme do YouTube, que é um pedacinho de um documentário que a gente está divulgando. E aí fala um pouquinho dessa falta de transparência. Tá indo? Não foi? Aqui não está aparecendo ainda. Tá, eu vou... Acho que eu tenho que voltar e compartilhar a tela. Descompartilha e compartilha de novo, que eu acho que vai. Tá. Esse aqui. Me ajuda aqui, Isabela. Não, estou falando para você. Eu fechei aqui. Tá online. Pois é, eu estou online, mas o vídeo, eu saí aqui da página, como é que eu volto? Não, aqui, resume share, aqui. Eu tenho que botar isso para abrir, né? Voltou? Voltou. Aí ele falou para te fechar. Ele falou para eu fechar. Deixa eu botar o... E bota o vídeo. Agora, cadê meu YouTube? Fechou. Eu fechei? Então vou mandar para... Será que você consegue abrir? Desculpa, gente. Eu estou tentando aqui, que a pessoa é meio lesada mesmo. Tranquilo. Você quer que eu tente abrir por aqui? Você tem um link, por favor. Vou tentar. É o slide 29. Ana. Deixa eu ver se eu consigo que ele abra aqui. Engraçado que ele não... Tu não fechou a tela, Eu acho que eu fechei. Não, tá aqui. Eu tinha que compartilhar esse. Isso aqui? Ana, vê se deu certo. Deu. Deixa eu... Acho que deu certo, Ana. Aqui. Deu. Isso, agora vai. Volta o vídeo 2 minutos. Tá sem som. Não tá ouvindo? Não tá com volume por aqui, não. Ana, então tenta você daí, se não der certo a gente segue adiante sem o filminho. Depois no final eu vou disponibilizar o link onde o filme está completo. E aí se não der certo a gente continua. Como é que eu faço aqui agora? Um minutinho que eu tô... Aí volta lá naquele de compartilhar a tela. Compartilha de novo. Não, eu vou sair, né? Eu tenho que descompartilhar. Eu vou compartilhar a minha e eu vou acabar derrubando a sua. Aí depois você retorna ela. A gente não tira um boi de unidade de conservação. Ops.
Tá indo? Não, Aninha, a gente tá vendo... Pra mim apareceu o som aqui. A gente não tirou um boi. É, mas não o vídeo, né? Não. Acho que agora vai. Oi, gente. Agora sim. Eu vou começar de novo. A gente não tira um boi de unidade de conservação. Dentro da legislação, você, para transportar o animal, você precisa da guia de transporte. Quem emite essa guia de transporte animal, no caso aqui do estado do Pará, é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, a DEPARÁ, né? E, infelizmente, a gente já acionou a DEPARÁ algumas vezes esse ano, já solicitamos em março, já reiteramos o ofício pedindo informações de como proceder após a apreensão do gado para a emissão da GTA, para a retirada desse gado apreendido. E a DEPARÁ simplesmente ignora e a gente fica atado. Por mais que eu apreenda o gado, eu posso ir lá apreender o gado, mas eu não tenho como retirar ele de lá. E até mesmo para subsídios de investigação, eu não consigo ter informações nenhuma sobre aquela propriedade, da onde é que geralmente está saindo aquele gado, para onde é que aquele gado está indo. A gente não tem o número de... Internet. cabeças de gado dentro de unidades de conservação, porque a gente não tem acesso às informações da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. Essa é uma sanção administrativa que a gente tem, que é o que a gente, em avaliação nossa, é o que iria mais impactar, né, vamos dizer assim, porque você vai direto na questão econômica, né? É ali onde ele está tirando o lucro, ele está tirando o retorno, então você ia descapitalizar o infrator, eles não pagam a multa e mantêm a atividade lá. Então eles não cessam a sua atividade, mesmo com o embargo da área. Já a sanção administrativa, além da multa, o embargo da área. Então, quando a gente retorna lá, continua com gado, muitas vezes o cara tem ampliado a área, não acontece disso. A gente autua novamente, né? Ele, por ter ampliado a área, autua por estar descumprindo o embargo e por estar impedindo a regeneração. E mesmo assim, essas sanções administrativas, elas, o autuado, o infrator ambiental, não tem diferença, não faz diferença. A gente tem se planejado para executar ações de retirada de gado, mas a gente não pode executá-las por esse entrave. Bom, com um pouquinho de dificuldade da internet daqui, rodou. Pode continuar sua apresentação, Rita, se quiser compartilhar de novo a tela. Pronto, vocês estão me ouvindo agora? Eu tô. Legal. Então, assim, eu só queria botar esse filminho para a gente entender, assim, o nível da falta de transparência do filme sobre a pata do boi. Tem um caso mais recente que o MPF utilizou os dados desse relatório e passou informações de 56 frigoríficos sem TAC na Amazônia para o IBAMA e pediu que eles fossem fiscalizar essas unidades. Pediu as GTAs para as agências de defesa
agropecuária dos estados. Nenhum estado respondeu. Só um, na verdade, que foi o Amazonas, e disse que não tinha como dar essa informação. E os outros já eles disseram que não receberam um pedido. Então, a falta de transparência é difícil para a gente, enquanto instituto de pesquisa, é difícil para os órgãos fiscalizar, mas é um dado que existe e que eu queria bater na tecla da gente continuar lutando para algum dia a gente conseguir esses dados. Outro ponto que eu gostaria de falar é das auditorias independentes, né? Os frigoríficos que assinaram o TAC, eles deveriam mostrar os resultados da assinatura, após assinatura do TAC, em auditorias independentes. As poucas auditorias que foram apresentadas foram altamente tendenciosas. Alguns tiveram a cara de pau de dizer que a planta estava fechada, a planta em Vila Rica estava fechada, e a planta tinha sido fechada um mês antes, ou seja, todo o período de auditoria ela estava aberta, mas a unidade não foi auditada. Outro problema é a quantidade de informações e quem dá as informações, porque as empresas pedem informação ao frigorífico e aí eles só dão 10% e não são 10% aleatórios. O frigorífico pode escolher os 10%, então todo mundo apareceu conforme, bonitinho, lindo nos resultados daqueles que existiram. Tá? E aí, tentando responder a pergunta do nosso título, se os frigoríficos vão ajudar a reduzir o desmatamento na Amazônia, eles só vão ajudar se houver uma ampliação de transparência nos dados do CAI e do GTA, se houver investigação contra os frigoríficos sem TAC, existe uma indicação já do MPF, mas o IBAMA está de mãos atadas com essa história das faltas de informação, e acelerar as auditorias, responsabilizando os não conformes. Aqui no Pará, os resultados da auditoria foram lançados em abril passado, os não conformes foram notificados, mas houve um grande problema no que o MPF chama de conforme, porque eles botaram no mesmo pacote de frigoríficos conformes aqueles com de 2% a 30% de inconformidade nos resultados. Então, quem apresentou 2% ficou altamente chateado, porque eles falaram que não tinha como comparar com um frigorífico que tem 30% de inconformidade, não deveriam estar no mesmo pacote. Então, mesmo aqueles que já lançaram, que foi o caso do Pará, eles têm que repensar esse conceito de conforme e não conforme. O controle dos indiretos é fundamental para ter uma pecuária mais sustentável e não alimentando o desmatamento, da forma que alimenta atualmente. E esses são os principais pontos. Eu acho que eu não vou nem passar esse filminho que está no fundo aí, porque a internet não dá. E no próximo slide, tem um site aqui do Sob a Pata do Boi, que é um documentário que usa muitos dados desses que a gente apresentou no relatório, mas que tem entrevistas de campo com os atores, com produtores grandes, pequenos, com gente que até já trabalhou já teve trabalho e assume isso. E nesse site Sob a Pata do Boi, pessoas que estão dispostas a apresentar para grupos a partir de 5 pessoas podem baixar e, de repente, apresentar uma aula para o seu grupo de colegas e ter uma discussão. E aqui agora eu acho que eu abro para perguntas, correto, Ana? Isso, obrigada, Rita. Se você quiser deixar a apresentação, aí pode deixar, se não, se você quiser tirar ela para não pesar tanto na sua conexão, tá? Tá cortando um pouquinho, mas foi super entendível, deu para acompanhar bem, apesar da internet nem sempre colaborar com a gente. Fazendo um merchan básico, aqui o documentário está excelente, tem umas falas ótimas, assim, de produtores. Eu assisti em São Paulo, lá quando eles fizeram a divulgação na Mostra Ecofalante, ainda com o debate do Paulo, da Adriana do Greenpeace, foi muito legal. Recomendo fortemente aí para todos. E a Rita até fez uma apresentação lá no ICB de Alta Floresta, um debate, parece que
bem bacana pelo que eu ouvi daqui. Rita, eu vou colocar uma pergunta e depois quem quiser falar, gente, eu estou acompanhando aqui no chat, se vocês quiserem levantar a mão para ficar mais fácil para quem passar a palavra depois. Se não, também podem abrir seus microfones e falarem se esquecerem de levantar a mão. Você falou um pouco dessa parte de transparência, que é um tema que eu trabalho mais por aqui. E acho que foi até uma fala uma vez do Paulo, né, do pessoal perceber que o cruzamento de bancos de dados, né, você cruza hoje um CAR com uma GTA, ele é muito mais eficiente do que você ter dezenas de fiscais a campo, né? Às vezes um auditor de banco de dados vai conseguir descobrir muito mais irregularidades do que se você pôr um monte de fiscal, e a gente não tem dinheiro para isso, o poder público não tem dinheiro. E aí eu queria saber um pouco o que você tem visto dos gestores em termos de abertura dessas duas bases de dados especificamente, né? A gente acaba fazendo muito diálogo, mas é sempre muito difícil, assim. Eles se amparam na insegurança jurídica, em disponibilizar dados pessoais, e olham muito pouco para o interesse coletivo de preservação do meio ambiente, que é um bem comum e que isso talvez fosse muito mais importante do que os dados individuais dos produtores, inclusive dos frigoríficos, né? Uhum. Eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo aqui no Pará. Eu trabalho com o Pará há 15 anos, eu consegui conversar com a Depará 2 vezes, e essas 2 vezes eles me enrolaram. Toda vez que você fala em GTA, parece que você está falando assim, de um bicho de 7 cabeças, é um dado altamente protegido. Aí eles falaram da última vez desse sistema KGTA, e você vai lá nas SEMAS e o pessoal vai te mostrar um sistema muito bonitinho de integração, mas que nunca vai sair do papel. Aí muda a gestão, mudam as pessoas. Então, realmente seria a forma mais eficaz hoje de combater desmatamento, seria a transparência desses 2 dados e a ligação deles, né? Porque eles estão aí, não precisa fazer nada novo, é só tornar público. Mas realmente existem forças por trás que estão muito mais fortes do que os nossos pedidos. A Paula está na fila e depois o Felipe. Pode ser 2 perguntas e depois eu volto para você, Rita? Pode sim, tranquilo. Manda ver, Paula. Legal, Rita, obrigada pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa parte final que você comentou, né, das auditorias do MPF, né, quando foram apresentadas, tá? Eu acompanhei rapidinho, conversei um dia com o Paulo também, logo depois que saiu, e, assim, de certa forma, foi bem frustrante para mim, pelo menos, assim, essa postura do MPF, né, quando, primeiro essa divisão, né, que você já comentou, dos conformes aí, com uma tolerância muito alta, e aí a fala que ele colocou, né, dizendo que o MPF não ia executar os TACs, né, por vários motivos, para não desestimular os outros que não assinaram a deixar de assinar, e também para não perder aí o TAC, né, depois que executa perderia, tudo, e aí deixaria para que o mercado fizesse essa diferenciação, né, e, assim, jogando bem, assim, isso para que deixando um recado direto para que houvesse algum tipo de reação das empresas compradoras, né, dessas carnes. E a gente sabe que muitas empresas são empresas que têm compromissos, né, de desmatamento zero e continuam comprando. E aí eu queria saber, acho que foi no começo do ano, né, se eu não me engano, essa apresentação das auditorias, de lá para cá, se vocês mapearam algum tipo de reação das empresas, de querer entender melhor, ou fazer um detalhamento maior para realmente essa reação do mercado, né, que o MPF disse, né, que esperar. Obrigada. Vai até a próxima, Vamos passar a bola para o Felipe e aí depois você já responde as 2. Tá.
Oi, Rita, obrigado pela apresentação e por ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse quebra-cabeça da pecuária, enfim, dos frigoríficos na Amazônia. Eu sei que o Amazon ele participa de diferentes plataformas, né, de discussão, observatórios, Observatório do Clima, o Observatório do Código Florestal e Coalizão Brasil. Então, minha pergunta vai dirigida para como é que o Amazon tem visualizado, né, tem entendido os avanços dentro dessas plataformas relacionadas à parte da pecuária e frigoríficos em geral. Tá. Vamos lá, Paula. Foi apresentado em março, né, os resultados das auditorias aqui no Pará. Eu acho que foi bem frustrante, porque vieram vários representantes de frigoríficos, vieram fazendeiros, e aí aquele que estava no 2%, como eu falei, eles se sentiram burlados, inclusive um deles não tinha assinado o TAC, aí fez todo um estardalhaço aqui, disse que queria assinar na hora, assinou o TAC, e esse está até se destacando, porque ele está desenvolvendo um sistema para chegar aos indiretos. Só que com esse resultado de não conformidade até os 30%, que aí entra na sua pergunta de março até agora o que houve, eles passaram a desacreditar no poder do MPF. Essa é a minha visão pessoal, porque eles falam que tem que ser mudado, os que fizeram 2%, que estão em 30% estão achando lindo, e aí há uma descrença, tipo, será que se eu continuar fazendo tudo certinho, se aquele que está longe de mim vai continuar no mesmo patamar que eu estou, e aí o mercado não toma uma posição? Então, até agora, não houve nada muito novo a partir das apresentações das auditorias. Em relação às plataformas, o Amazon tem participado, ontem eu até participei anteontem de alguma reunião do Coalizão Brasil, eu sei que o Paulo Barreto é bem ativo. O que a gente faz é disseminar as informações, tentando mostrar quais os caminhos devem ser seguidos nas políticas públicas para reduzir o desmatamento. E no caso do MAP Biomas, a gente está tentando desenvolver aqui com a equipe de sensoriamento remoto, dar todos os dados que a gente tem, para que nessas reuniões eles possam juntar as informações de agricultura e pecuária e ver o que é que pode ser feito em relação. Bacana. Rita, eu fiquei também bastante... A atuação do Ministério Público ela é necessária, mas ao mesmo tempo frouxa, né? A gente fica querendo que eles responsabilizem, punam, e aí a argumentação é sempre, mas se a gente apertar demais, eles vão se retirar do TAC, né? Esse é o medo deles e tal. E acho que eu não estou acompanhando muito, esses dados não são tão publicizados assim, né? Que é o market share desses frigoríficos, então antes... De fato, o que eu tenho a impressão é que antes esses 3 grandes frigoríficos que estavam no compromisso público e que tinha toda essa ação do Greenpeace de mobilizar, né, eles eram uma fatia muito grande do mercado, mas depois das crises aí, carne fria, carne fraca, meio que isso está um pouco, o market share deles é um pouco menor, né, então o TAC tem esse papel de ser mais ampliado, envolver os frigoríficos médios, né, que o pessoal costuma chamar de Tier 2 ali. Você vê queria entender qual que é a visão de vocês, assim, se o TAC não funciona, hoje o Greenpeace também se retirou, né, depois ninguém sabe muito bem quem está animando esse movimento do compromisso público da carne. Como que vocês estão fazendo uma leitura desse cenário? Quais os caminhos? Para mim, o cenário está bem negativo, assim, queria entender se vocês veem alguma... luz no fim do túnel. Olha, eu vou falar da minha visão pessoal, assim, vendo tudo isso acontecendo, eu acho que é a hora do varejo, né? Que eu acho que é onde o Greenpeace agora está focando mais.
Porque se a gente começar a apertar o varejo, eles informarem de onde vem, e a gente, enquanto consumidor, fizer a nossa parte, talvez a gente chegue a um ponto de pressão bem maior do que se fosse somente o MPF atuando. Porque o MPF, a gente viu, tudo começou de uma pressão muito grande aqui no Pará, onde os mercados se fecharam, o varejo se fechou, o Pão de Açúcar deixou de comprar aqui, e aí os frigoríficos se tocaram e falaram, opa, o MPF está no meio, o varejo não quer comprar da gente, vamos assinar o TAC, e começou tudo muito forte. 10 anos depois houve esse afrouxamento, vamos dizer assim. E aí voltamos a um ponto, não é o ponto inicial, mas não é o ponto ideal. Então, eu acho que é hora de vermos novas formas de pressão e talvez começar a pensar no varejo e no nosso papel enquanto consumidor, talvez seja uma pressão mais forte do que ficar esperando somente que a MPF faça a pressão nos frigoríficos. Sim, o pessoal mudou bem a campanha, né? Agora eles estão mais voltados no varejo mesmo, né? Então, pode ser uma saída, né? Eu acho que vão ser pontos futuros de pesquisa, assim. Eu sei que é complexo, é tão complexo quanto entender a cadeia pecuária, porque além de carne, você tem que pensar nos produtos derivados também, e às vezes tem as redes de distribuição que recebem de vários frigoríficos. E é difícil mapear, mas se a gente pensar na pressão do varejo, pelo menos em vários países você chega no restaurante, tem uma lista dos seus fornecedores. Por que isso não acontece aqui com o varejo? Os fornecedores de carne são tais e tais frigoríficos. A gente tem essa lista pública de quem assinou um TAC. Né? E aí, se o cara não assinou o TAC, você chega naquele varejista e olha, vamos fazer uma pressão aqui na sua frente, tentar vestir todo mundo de vaca, ficar na frente, ninguém entra, ninguém sai, enquanto você não cortar a compra. Assim, é um exemplo bem rústico, mas é uma forma de pressão. Porque quantos milhões de brasileiros nós somos, né? Então, assim, a gente tem o poder de fazer pressão nesses milhares de varejistas que existem no Brasil, assim. E é muito fácil, assim, se for CIF, tem um carimbo com o número. E com esse carimbo com o número, você identifica a origem, pelo menos do frigorífico, não a origem na fazenda. E aí, você entendendo qual é o papel do frigorífico no desmatamento, você faz um papel de formiguinha. Você começa no varejo, o varejo vai pressionar o frigorífico vai pressionar o fornecedor direto, e aí a gente tem que pensar em ferramentas a serem desenvolvidas para os fornecedores indiretos, no caso. Gente, mais alguém inscrito para perguntas? Vou aproveitar o momento só para relembrar também, galera da RECAM, que a gente tem um questionário até dia 20/8 para ser respondido pelas instituições membros da RECAM, e reunião da rede no dia 5/9, às 15h. Tá? Bom, eu vou agradecer imensamente a presença da Rita. Obrigada por ter disponibilizado se disponibilizado para falar para a gente. Acho que é um tema que não é tão comum da gente conversar por aqui. A gente está bem focado nas ações junto aos municípios, mas é uma questão de governança também, né? Da gente conseguir controlar a nível territorial as cadeias, né? Para dar conta do desmatamento que são drivers, né? A pecuária é o principal driver da Amazônia. Faz muito sentido olhar para isso com carinho e ver quais os mecanismos que a gente pode utilizar para combater isso. Tem gente agradecendo, você aqui pelo chat, se você quiser acompanhar por ali. É isso, gente. Próximo café virtual a gente avisa lá pelo Facebook e também na rede, tá bom? Obrigada, Rita. Se quiser falar mais algumas palavrinhas aí para fechar. Obrigada, gente. O nosso relatório está disponível no site do Amazon, inclusive os shape files os shapes mesmo, né? Tem os mapas prontos, tem os shapes para quem quiser usar para o estudo.
Todos os dados estão lá públicos. Se quiserem tirar alguma dúvida, meu e-mail é fácil, que é só Rita mesmo, rita@amazon.org.br. O filme que eu falei, no final do mês, vai estar disponível no Now, e por agora está disponível para baixar para grupos de a partir de 5 pessoas no sobreapatadoboi.com. E se tiver alguém aí para Manaus, dia 30, a gente vai estar lá debatendo o filme em Manaus, no Casarão de Ideias, às 19h. Legal, Rita, obrigada. Foi um prazer colaborar aí no estudo de vocês. Acho que foi bem bacana, aprendi bastante. Acho que ainda vão ter muitos resultados positivos para colher, né, desse relatório e da divulgação do documentário também. Tá bom? Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada também. Tchau.